A minha saudação a todos vocês, meus irmãos que acompanham esta formação, a minha saudação a todas as equipes que compõem o setor Ceará Centro B e a todos aos quais essa pequena formação puder alcançar. Então, dentro desse projeto de aproximação e tentando aprofundar a nossa formação acerca dos nossos pontos concretos de esforço dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, foi pedida uma pequena formação acerca deste material. A escuta da palavra de Deus, atitudes necessárias para fazer de nós testemunhas do amor divino. Nós estamos iniciando esse projeto de valorização e aproximação aos nossos PCEs e devemos agora estudar um pouco acerca da escuta da palavra de Deus, da meditação diária da palavra de Deus. É um livro bastante rico que nos é oferecido enquanto movimento e que é estruturado em torno de algumas perguntas, como de onde vem a escuta da palavra, por que a escuta da palavra, como escutar a palavra, as dificuldades e os frutos da escuta da palavra, em 5 pequenos capítulos estruturado em torno dessas 5 perguntinhas. E aí, de onde vem a escuta da palavra de Deus? A primeira coisa que nós devemos entender, e para mergulharmos neste livrinho, nessa formação, é o que nós, principalmente nós católicos, enquanto doutrina católica, entendemos por palavra de Deus e por que somos chamados a nos aproximar desta palavra de Deus. A doutrina católica acerca da palavra de Deus, ou acerca da nossa fé, é estruturada, meus irmãos e minhas irmãs, em um tripé no qual nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. Dessas dessas colunas, desse tripé, formam a palavra de Deus. É preciso inicialmente que a gente possa entender que a palavra de Deus ela é muito maior, muito mais ampla do que a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é uma parte significativa, importante da palavra de Deus, mas não abarca toda a palavra de Deus. Então, já no livrinho, a resposta a essa pergunta, de onde vem a palavra de Deus, ela vai exatamente nos dar os enfoques nesse tripé, partindo da Sagrada Escritura, que é palavra de Deus. Lá na Sagrada Escritura, nós vamos ver várias passagens no Antigo e no Novo Testamento em que nós somos chamados a ouvir, a nos aproximar dessa palavra. Eu pego apenas uma de cada. Lá no Antigo Testamento, a fé do povo de Deus, a fé de Israel, era baseada em um princípio, quase um mandamento. Shema Israel, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, mas partia dessa escuta. E nós temos a nossa fé baseada na fé dos judeus, na fé judaica, na fé de Israel, é a base, é o fundamento da nossa fé, o Antigo Testamento, mas já lá nós ouvíamos esse escuta Israel, escutar a palavra, essa necessidade de escutar a palavra. No Novo Testamento, essa escuta não é perdida. Agora mesmo nós celebrávamos o domingo do Bom Pastor, no qual eu gosto muito dessas palavras de Jesus, quando ele se refere às suas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Jesus dá várias características e qualidades do bom pastor, mas quando ele fala das ovelhas, ele vai falar: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Que nós, de fato, sejamos ovelhas do Mestre e estejamos disponíveis a ouvir a sua voz. Então, a palavra de Deus, Sagrada Escritura, é palavra de Deus. Mas nós devemos compreender que nem tudo aquilo que Jesus ensinou, nem tudo aquilo que Jesus transmitiu e nem tudo que Jesus revelou acerca de si, acerca do Pai, estava presente na Sagrada Escritura, exatamente porque no início da pregação dos apóstolos e pela própria formação dos apóstolos, eles não eram todos letrados a ponto de escrever tudo. Muitas dessas coisas foram transmitidas oralmente. E aí nós temos a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus revelou e foi transmitido aos seus apóstolos para que se tornassem testemunhas, sendo também transmitida por via oral.
pela transmissão, pela pregação dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os apóstolos testemunharam, também é palavra de Deus. E aí na doutrina católica nós temos a revelação divina, a palavra de Deus presente, seja na Sagrada Escritura, seja na tradição, naquilo que os apóstolos de Cristo transmitiram e nos ensinaram. Mas eu falava logo no início de um tripé. Eu falava de que a fé católica se baseia nesse tripé. Dois pés desse tripé são palavra de Deus, a tradição e a Sagrada Escritura. Mas tem um terceiro pé, que em si não é palavra de Deus, mas tem a sua importância para a fé católica, que é o magistério da Igreja. Enquanto a Sagrada Escritura, enquanto na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus, enquanto na tradição oral, naquilo que foi ensinado, nós encontramos o ensinamento de Jesus, a palavra de Deus, o magistério é magistério da Igreja, ele não é palavra de Deus, mas tem uma importância muito grande, porque é o magistério que tem a responsabilidade de interpretar autenticamente a palavra de Deus para nós. Imagina se nós não tivéssemos o magistério da Igreja, a voz dos pastores, do Papa, dos bispos em comunhão com ele, que nos indicasse, que nos interpretasse validamente a Escritura. Aí nós estaríamos caindo no erro que muitos dos nossos irmãos às vezes caem, de várias interpretações, várias igrejas diferentes, vários modos diversos de ver, de ler, de interpretar a Sagrada Escritura, porque quando cada um interpreta ao seu modo, aí cada um tem as suas conclusões. Então nós temos no tripé católico Sagrada Escritura, palavra de Deus, tradição, sagrada tradição, palavra de Deus, e magistério da Igreja, que é quem tem a responsabilidade de interpretar para nós, de nos explicar, de nos ensinar, de conservar com autenticidade a verdade da palavra de Deus. E a primeira parte do livro, ela vai exatamente se basear nessas três. A gente vai ver de onde vem a escuta da palavra de Deus. Lá na Escritura, eu falava para vocês, lá na tradição, e depois nos santos padres, nos padres da Igreja, no qual o livro também inclui o chamado a ouvir a Sagrada Escritura, feito pelo padre Cafarel como fundador do movimento, e que pôs entre os PCEs esse presente para nós de ouvir todos os dias e de meditar todos os dias a palavra de Deus. Mas por que escutar a palavra de Deus? É a segunda perguntinha do livro. Eu resumo dizendo, porque a palavra de Deus é alimento que fortalece a nossa fé. A palavra de Deus, ela deve ser lida, ser meditada, mas não de qualquer jeito, porque tem um objetivo: ser lida, ser meditada para ser conhecida. A palavra de Deus deve ser conhecida. Muitos de nós, muitas vezes, nem conhecemos essa palavra. Mas se eu não conheço essa palavra, como eu posso amar esta palavra? Então, a palavra de Deus, ela deve ser lida para ser conhecida, consequentemente, para ser amada. Nós devemos amar a palavra de Deus e não podemos amar se nós não a conhecemos. E depois, ainda tem um outro degrau: ler para conhecer, para amar, mas acima de tudo, para praticar essa palavra. Ela deve ser lida para ser conhecida, amada e praticada. Eu recordava agora há pouco o domingo do Bom Pastor. Jesus, ele falava que as ovelhas escutam a sua voz, mas também dizia: as minhas ovelhas me seguem. Então essa palavra precisa ser praticada, escutar e seguir, reconhecer e amar. E aí essa escuta, ela pode ser pessoal, ela pode ser escuta em casal, ela é feita em equipe e ela é feita como igreja, de forma que possa sempre mais aumentar em nós esse amor pela palavra. A terceira perguntinha do livro é: como escutar a palavra de Deus? Essa escuta, meus irmãos e minhas irmãs, da palavra de Deus, ela requer não apenas o ouvir. Ouvir, a gente ouve tanta coisa no nosso dia a dia, mas escutar é um pouco mais profundo. Escutar é parar e deixar que essa palavra possa vir e possa fazer morada em nós. Requer abertura
de mente e de coração. Às vezes, na nossa distração, no nosso dia a dia, caminhando pela rua, no nosso trabalho, enquanto dirigimos, ouvimos tantas coisas. Ouvir é muito mais superficial. Escuta da palavra exige que nós possamos parar, que nós possamos abrir a mente e o coração, porque essa escuta tem um objetivo específico: conhecer, amar e praticar esta palavra. E aí o livro vai nos dando algumas indicativas de como eu posso e como nós devemos nos preparar para fazer essa escuta, de como escutar a palavra de Deus. Acima de tudo, se você quer escutar a palavra de Deus com a mente e com o coração aberto, marcar um encontro, um lugar tranquilo. Eu acrescento, se possível, um horário habitual, de forma que você se acostume a saborear já antes desse encontro marcado esse alimento da palavra de Deus, ou que você sinta falta daquele horário, daquele momento. Essa escuta, além de um lugar tranquilo, tenha um momento de oração. A palavra de Deus não é somente um livro de estudo, um livro científico, um livro de informações ao qual nós vamos lá e adquirimos conhecimento e informação. É um livro espiritual. E se nós queremos adentrar e colher os frutos desse livro, a oração, a espiritualidade deve estar presente. A leitura deve ser calma, deve ser lenta. E aí a gente já pode pular um pouco para um alerta que o livro faz lá no 4º capítulo com relação aos obstáculos materiais. Se eu me aproximo da palavra, mas tem muito barulho, tenho muito cansaço, fadiga, tenho muitas interrupções, tenho muito estresse, eu não posso colher os frutos desta palavra. Aí você pode se perguntar nesse momento: e a minha meditação pessoal, como eu tenho feito? Eu tenho tido esse momento de encontro marcado, momento especial diante de Deus? Ou muitas vezes a gente faz de qualquer jeito? Lembrando, essa escuta, ela tem um objetivo, e esse objetivo é conhecer, é amar, é praticar a palavra. Você tem conseguido conhecer a palavra de Deus? Tem conseguido amar essa palavra para praticá-la? O livro segue. Depois de ler com todos esses cuidados, nós temos que nos interrogar sobre o texto. Não basta somente ler o texto. O texto da palavra de Deus é um texto escrito na Sagrada Escritura que tem uma mensagem a ser transmitida, e eu preciso me interrogar, mergulhar nesse texto. E aí já posso adiantar alguns cuidados com os obstáculos espirituais. Já que na leitura nós tivemos cuidado com obstáculos materiais, o barulho, a fadiga, as interrupções, o estresse, na interrogação sobre o texto, quando vamos mergulhar sobre o texto, ter cuidado com os obstáculos espirituais: desânimo, preguiça, distrações, superficialidade, a pressa, as preocupações. São todos obstáculos espirituais que não me impedem de ler, mas podem me impedir de mergulhar neste texto, de me interrogar sobre aquilo que o texto está me dizendo. Depois de mergulhar sobre esse texto, buscando ter atenção sobre tudo o que se passa dentro daquele texto, nós somos chamados a nos interrogar sobre o ensinamento que esse texto nos transmite. A primeira interrogação sobre o texto é saber quem são os personagens, quem são as pessoas que estão aí envolvidas, quais são as ações, quais são os sentimentos, o que faz, o que deixa de fazer. E agora, a terceira pergunta, o terceiro ponto seria nos interrogar sobre os ensinamentos. O fato de Jesus ter dito isso, o fato de Jesus ter feito isso, o que me ensina? Qual mensagem? A palavra de Deus, ela sempre nos é enviada porque nos traz uma mensagem concreta. E essa mensagem concreta deve ser colhida para nós. Todo texto quer ensinar alguma coisa. E aí nós temos que ter a disponibilidade de acolher, a mente aberta para acolher esse ensinamento, a disponibilidade, a intenção, não criar obstáculos, mas ter abertura no coração. Eu recordo que agora há pouco tempo nós ouvíamos o longo texto, durante vários dias no Evangelho, o longo texto do discurso de Jesus sobre o pão da vida. E me chamava a atenção, nesse discurso de Jesus sobre o pão da vida, que o mesmo discurso de Jesus, as mesmas palavras que foram ditas,
foram acolhidas pelos apóstolos, e Pedro diz isso: para onde iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Foram acolhidas pelos apóstolos, mas foram rejeitadas por alguns discípulos que disseram: essa palavra é dura demais, nós não queremos escutar, e deixaram de seguir Jesus. Aí Jesus se volta para os apóstolos e pergunta: e vocês também querem deixar de me seguir? A mesma palavra foi rejeitada por alguns discípulos que abandonaram, rejeitaram Jesus. Essa palavra é dura demais. A mesma palavra foi acolhida pelos apóstolos e Pedro diz: tu tens palavras doces, tu tens palavras de vida eterna. Qual foi a diferença? A abertura do coração. Qual foi a diferença? A docilidade de escutar. Então, o terceiro ponto aqui que o livro nos indica é nos interrogar sobre a mensagem do texto. O que é que esse texto ensina para mim? O que é que essa palavra ensina para mim? E depois tem um quarto ponto que o livro nos indica: o que é que eu digo para o texto? Qual é a minha resposta? Se a palavra de Deus é palavra do Pai que me fala, se a palavra de Deus é palavra do Pai que me ensina, se o Pai me fala e eu não respondo, se o Pai me fala e eu viro as costas sem responder, é até falta de educação. Então, depois de ouvir, depois de nos perguntar sobre o texto, depois de nos interrogar e perguntarmos sobre a mensagem, nós devemos então responder ao Pai. Responder demonstrando os frutos, a fecundidade dessa palavra em nós. O que é que a palavra me faz dizer a Deus? O que é que a palavra me faz responder ao Pai? E essa resposta tem que ser pela minha oração, mas acima de tudo pela minha vida, pela vida fértil, pelo discernimento que eu posso alcançar, pelo conhecimento da vontade de Deus, por uma maior intimidade com Deus, também em casal, o livro vai nos indicando, pela prece conjugal, pela disponibilidade, a docilidade no dever de sentar, a abertura em acolher o outro. A minha resposta à palavra de Deus é a minha oração, mas também a minha mudança de vida, a minha transformação. E aí o livro, depois de nos indicar essas perguntas sobre de onde vem a palavra, a escuta da palavra, por que era a escuta da palavra, como fazer essa escuta da palavra, e já depois lá nos indicando os cuidados, os perigos, os obstáculos, mas também os frutos dessa escuta, o livro nos fala sobre a Lectio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. E já nos foi quase apresentada por esses pontos que nós vimos, 4 pontos de ler, de nos perguntar sobre o texto, de nos perguntar sobre a mensagem, sobre a nossa oração, mas é também assim, a Lectio Divina, ou leitura orante da palavra, ela é também estruturada em 4 pontos: Lectio, Meditatio, Oratio e Contemplatio. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. É um método que surgiu na Igreja do Oriente, lá no Egito, em Alexandria, com um padre da igreja chamado Orígenes, e que depois foi bastante divulgado no Ocidente, na Igreja do Ocidente, por Santo Ambrósio, bispo de Milão, por Santo Agostinho, bispo de Hipona, e por São Bento, pai da vida monástica no Ocidente. E essa leitura orante da palavra de Deus nos ajuda a conhecer e a mergulhar e a resgatar os frutos que a palavra traz para a nossa vida. Então, o primeiro ponto é muito semelhante àquilo que o documento já nos apresentava nas perguntas e respostas e aquilo que a leitura orante nos indica. O primeiro ponto é a Lectio, leitura, ler o texto. Aí tendo todos aqueles cuidados, já que o documento havia nos ensinado. Ler o texto é o encontro com a palavra de Deus. É a pergunta que é o que o texto fala, qual é o ambiente, quais são os detalhes, quais são as reações, ou então até nos perguntar quais são os sentimentos. O que é que o texto, ler uma leitura cuidadosa do texto, da palavra de Deus. Depois o segundo ponto, a meditácio, interagir com o texto. O que é que o texto diz para mim? Então, eu tenho que fazer esse confronto ou essa passagem do texto para a minha vida. Uma coisa é eu apenas ler e saber que aquilo aconteceu, mas a meditácio é esse confronto. O que é que, sabendo que isso aconteceu e sabendo da forma como aconteceu, o que é que isso indica para mim? Esse confronto, trazer o texto para a minha vida, confrontar a passagem com a nossa vida. E o terceiro ponto é a oração. O que o texto me faz dizer a Deus? Se Deus me falou, eu dizia agora há pouco, comentando o livro, se Deus me falou, eu tenho que responder. Qual vai ser a minha oração?
Esse texto, através do Espírito Santo, ele suscita em mim uma oração de súplica, uma oração de penitência, uma oração de louvor, uma oração de um pedido de perdão. E por fim, o último ponto da leitura orante da palavra de Deus é a contemplácio. O que a palavra faz em mim? Se eu me perguntei, se eu li a palavra, olhei lá, leitura, olhei o que aconteceu e como aconteceu. Se eu meditei a palavra, perguntando o que ela dizia para mim, qual era a mensagem que me trazia. Se eu respondi essa palavra, rezando, o que eu digo a Deus, o último ponto é o que a palavra faz em mim, é a contemplação. Esse ponto não é tanto nós que temos o controle sobre ele, mas é o próprio Deus que vai agir em nós e por meio de nós. É o momento, meus irmãos e minhas irmãs, de, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de meditar aquilo que ela me diz, depois de responder a Deus, permanecer em silêncio, deixando que seja o Espírito Santo a me falar. Ou seja, estar em silêncio diante de Deus, a contemplação desta palavra. Eu recordo que o Santo Cura d'Ares, São João Maria Vianney, ficava horas ali diante do Santíssimo e ele gostava de estar ali e dizia, eu o contemplo. Tem uma história que diz que ele via um homem que estava rezando e ficava ali em silêncio, e o homem dizia, o que é que você reza tanto? E o homem dizia, eu contemplo, eu olho para ele, ele olha para mim. Mas na verdade é que São João Maria Vianney gostava dessa oração. Ele próprio se colocava diante do Santíssimo e contemplava a Eucaristia em silêncio. Às vezes não precisa falar demais, contemplava a Eucaristia em silêncio e deixava que o Senhor olhasse para ele, deixava que o Senhor o tocasse. O momento da contemplação é o momento de pedir que Deus nos toque, para que nos ajude a transformar, para que nos ajude a sermos transformados em Cristo. E aí da contemplação, não posso deixar de falar sobre a palavra de São João Calabria, que diz, depois de tudo, nós devemos ser evangelhos vivos. E é isso que a contemplação nos ajuda a ser. Sermos evangelhos viventes, transformar a nossa vida em evangelho. Meus irmãos, eu espero ter ajudado a clarear um pouco sobre a leitura orante da palavra. Depois, por outros meios, se vocês têm algumas outras dúvidas, podem tentar enviar e a gente vai ajudando também a esclarecer. Eu só encerro partilhando um pouco a minha experiência. Nesse momento de quarentena, eu tenho enviado todas as manhãs o Evangelho, a meditação do Evangelho do dia para os paroquianos, para alguns amigos. E é uma experiência minha que nasceu quando eu ainda estava lá em Roma. Eu era capelão de uma casa de freiras e todos os dias celebrava a missa. Na missa semanal não tinha nem a homilia, não tinha meditação da palavra de Deus. Mas tinha uma freira em particular que uma vez me chegou com um bloquinho, assim, com um bloquinho de anotações e disse, padre, se o senhor pudesse todos os dias me fazer uma pequena reflexão. E todos os dias, de manhã, quando eu ia celebrar cedinho lá na casa das freiras, eu levava uma reflexão para aquela freira. E eu destacava 3 pontos naquela reflexão. Eu destacava um versículo, e aí eu acolhia aquele versículo. Toda noite eu fazia isso, já na noite, para cedinho de manhã e celebrar lá. Eu acolhia um versículo, escolhia um versículo, colocava lá. Escolhia uma palavra para a oração, ou seja, o que é que eu tenho, um dom que eu tenho que pedir hoje? Uma palavra, esperança, paz, missão, compromisso, de acordo com o texto. E por fim, eu escolhia uma pergunta, um questionamento para a minha vida. E eu, durante muito tempo, indo celebrar na casa dessas freiras, todas as noites eu fazia essa meditação. Eu escolhia um versículo do Evangelho do dia seguinte, uma palavra que pudesse suscitar a oração, dada a mensagem daquele Evangelho, e um questionamento para a vida. O que é que esse Evangelho quer me ensinar? O que é que esse Evangelho pode me fazer mudar, mas tocando a vida concreta? Para que a palavra de Deus não fique flutuando, meus irmãos, sobre a nossa cabeça, mas de fato possa tocar a minha vida. E diante de tudo isso aqui, eu, como é que me coloco? Eu, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo? É preciso que a palavra de Deus, repito, não fique flutuando sobre as nossas cabeças, mas possa descer no concreto da nossa vida. Eu agradeço a vocês que acompanharam essa formação
Espero ter ajudado. Peço desculpa pelo barulho aqui da rua. Agradeço, peço desculpa e espero ter ajudado. Espero que possa, de fato, esta formação, este livrinho, este PCE da escuta da Palavra de Deus ser melhor atendido, entendido, acolhido e vivido. Muito obrigado a todos. A minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.